Olá, nessa aula você vai aprender um pouco mais sobre tabelas no Word. Vou abrir o programa, posicionar o cursor aqui um pouco abaixo do título, vou clicar em Inserir Tabela e aqui eu vou definir quantas linhas e quantas colunas. A minha tabela terá 4 colunas e 8 linhas. Vou colocar aqui 8 linhas, posso pressionar Enter ou clicar em OK. Beleza, a minha tabela apareceu com essa configuração, mas eu não quero essa aparência aqui, eu vou modificar, tá? Vou clicar aqui, ó, em Design, eu clico aqui nessa setinha apontando para baixo e escolho a aparência que eu quero para a minha tabela. Beleza. Ok, então a minha tabela já está aqui. Agora, se eu clicar em Layout, eu consigo visualizar alguns detalhes da tabela. Por exemplo, aqui eu consigo visualizar aqui, ó, tamanho da célula, eu consigo ver o tamanho, né, a largura da linha, né? Consigo ver também, na verdade aqui a altura da linha, né? E consigo ver também a largura da coluna. A largura da coluna aqui está 3,72. Eu vou modificar isso aqui para você perceber como é que a gente pode mudar essa configuração. Eu vou clicar aqui, ó, eu vou arrastar, eu vou modificar a largura da coluna. Então eu tenho aqui, ó, pronto. Então agora eu tenho aqui, ó, a minha primeira coluna ela está com 1,24, a segunda com 1, a terceira 1,5 e a última está com 11,15. Se eu quiser modificar isso aqui, ó, eu posso selecionar a tabela e eu clico aqui, ó, na largura da coluna e aí eu vou definir um valor aqui, ó. Pressiono Enter, aí ele vai ficar a tabela ela vai ser modificada, a largura das colunas será modificada de acordo com o valor que eu defini, tá? Eu posso modificar também apenas o valor de uma coluna. Eu vou posicionar o cursor aqui, ó, e eu quero, ó, ele vai alterando apenas a coluna onde está o cursor, onde o cursor está posicionado, ó. Eu quero diminuir a largura dessa coluna, ó. Ele vai diminuindo. Observa que agora as duas últimas colunas elas têm a mesma largura, ó, 3,72, 3,72. A primeira coluna tem a largura de 3, a segunda tem 3,7, tá? Então eu posso fazer essa alteração. Vou mexer aqui na altura da linha, vou posicionar o cursor aqui, ó. Ó, ele está alterando apenas a linha onde o cursor está. Se eu selecionar a tabela, ele vai alterar, ó, ele vai alterar todas as linhas da tabela, tá? Então eu posso fazer essa configuração também na minha tabela. Eu vou deixar aqui, eu vou selecionar a tabela toda e vou colocar essa mesma largura aqui, ó. Beleza. Agora é o seguinte, eu vou clicar novamente lá em Layout e vou escolher outro recurso. Vou posicionar o cursor aqui na primeira célula, na primeira coluna e na primeira linha. E aí eu posso usar também essa opção aqui, ó, dividir célula, ó. Quando eu clico em dividir célula, ele pergunta quantas colunas você quer transformar essa célula e em quantas linhas você quer. Eu quero transformar em 2 colunas, ó. Então ele faz a divisão, tá? Na aula anterior eu ensinei fazer isso aqui usando a opção desenhar tabela, né? Mas você pode fazer isso aqui de forma automática. Eu vou modificar aqui, ó, essa última célula aqui, vou dividir célula e agora eu quero que ela seja dividida em 4 colunas, tá? Olha só, eu posso fazer isso também com a linha, né? Eu vou clicar aqui, ó, nessa célula de baixo e vou em dividir célula. Agora eu quero que seja uma coluna e 2 linhas, ó. Então ele pegou aquela célula, dividiu ela em duas, né? Eu posso modificar isso aqui, aqui eu vou colocar 3. Dividir célula, eu vou deixar uma coluna e vou colocar 3 linhas. Ele não vai aceitar 3 linhas, tá? Porque aqui já está configurado 2. Então eu vou deixar 2 aqui, ó. Vou fazer essa alteração aqui também, ó. Então aqui eu vou deixar aqui e vou colocar 4 linhas aqui, ó. Então ele faz a alteração para mim de acordo com o valor que eu acrescento.
Eu vou desfazer aqui. Agora é o seguinte, se eu quiser, por exemplo, dividir essa tabela, o meu cursor está aqui, ó. Eu venho aqui em dividir tabela, ó. Ele ficou com duas linhas aqui em cima e o restante foi dividido lá para baixo. Vou desmanchar, posicionar o cursor aqui, ó, nesta célula e vou lá em Layout e vou clicar em Dividir Tabela, ó. Então, ele fez a divisão da tabela, tá? Vamos novamente em Layout. Aqui nessa aba Layout eu tenho também outras opções que eu posso usar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso selecionar a tabela e definir o posicionamento do conteúdo da tabela. Nesse caso, se eu digitar alguma coisa, ó, vai ficar posicionado dessa seguinte forma. Olha só aqui, ó. Logo abaixo da palavra layout, ó, a primeira opção está alinhada na parte superior esquerda. Se eu clicar aqui, ó, aí eu vou conseguindo fazer a alteração, tá? Ó. Então, ele vai alterando o posicionamento do conteúdo da tabela de acordo com a opção que eu escolho aqui, tá? Eu posso definir aqui, ó, se eu deixar desse jeito aqui, tudo que eu digitar vai ficar centralizado dentro da coluna, ó. Ó. Se eu selecionar aqui e modificar, novamente, então vai sendo alterado de acordo com a configuração que eu coloquei. Eu vou apagar essa tabela. E agora eu tenho aqui, ó, uma tabela que eu já deixei com alguns nomes. Eu tenho aqui uma lista de nomes. Se eu quiser, por exemplo, classificar isso aqui, colocar em ordem alfabética, eu venho aqui, ó, posso selecionar a tabela, clico em Layout, e aqui eu tenho a opção Classificar. Ó, eu clico em Classificar, e aqui eu defino Classificar por coluna 1. Então, eu vou classificar o conteúdo da coluna 1. Ó, clico aqui, deixo, marco crescente aqui, ó, e clico em OK. Então, ele organizou os nomes aqui pela ordem alfabética. Vou novamente em classificar, vou colocar em ordem decrescente e vou clicar em OK. Ele não foi, a entrada não é válida, porque está escrito André aqui, eu teria que definir a coluna, tá? Então, eu vou definir aqui a coluna 1. Ó. Pronto. Então, ele colocou aqui na ordem decrescente. Se eu quiser alterar novamente, eu vou pegar aqui agora, copiar esses valores aqui, ó, copiar esses nomes e vou adicionar aqui, ó, nesta coluna. Eu vou modificar isso aqui, ó, eu vou colocar em ordem crescente, dá um OK. Ele não aceitou por quê? Porque aqui está classificado por, está marcado Pedro, e não é Pedro. Eu estou alterando uma coluna, eu estou alterando a terceira coluna, então tem que vir aqui, ó, e modificar. Coluna 3, tá? Clique em OK. Ó, ele modificou tudo porque é uma cópia, né? Então, esse aqui é uma cópia desse. Na verdade, esse aqui é uma cópia desse aqui. Então, ele fez a modificação. Então, você pode organizar o conteúdo da tabela dessa forma, tá? Você pode organizar o posicionamento, você pode também colocar em ordem alfabética, né? Usar ordem crescente ou ordem decrescente. Você pode definir aqui nessas opções a altura da linha e também a largura da coluna, né? Você pode dividir as células em colunas ou em linhas, ó. Vou dividir essa aqui em 3, ok? E você pode também usar essa opção aqui, ó, para excluir célula, excluir coluna, excluir linha e excluir tabela. Vamos supor que eu quero excluir essa linha aqui, ó. Eu posso clicar aqui com o botão direito e venho aqui em excluir células. Ele vai me perguntar o que eu quero fazer. Excluir linha inteira ou excluir coluna inteira. Eu posso também usar aqui, ó. Clicar aqui, excluir célula. Ó. Aí ele vai me perguntar a mesma coisa, tá? Eu quero excluir uma linha inteira. Então, eu marco aqui, ó, e clico em OK. A linha onde tem a palavra Carlos será excluída. Ó. Pronto. Agora, eu quero excluir essa primeira... Não, eu quero excluir a linha onde tem Maria. Vou clicar aqui com o botão direito, ó, fazer de outra forma para você ver, excluir. E eu venho aqui em excluir linha inteira.
Agora eu quero excluir essa coluna aqui, ó. Vou posicionar o cursor aqui, clicar em excluir, excluir coluna inteira. Ó, ele ficou bagunçado, por quê? Porque a minha tabela, ela está um pouco bagunçada. Se eu excluir isso aqui, ó, vai desconfigurar a tabela, tá? Então tem que ter muito cuidado quando estiver trabalhando com tabela. Mas se eu excluir essa coluna aqui, ele não vai dar esse problema, ó. Vou clicar aqui, excluir célula, excluir coluna inteira, ó, tá vendo? Então ele não teve problema. Agora, eu posso também usar a borracha e apagar isso aqui e depois excluir a coluna, aí ele não vai ter problema, ó. Pronto, apaguei essa divisão. Agora eu clico com o botão direito ou clico aqui em excluir coluna, né? Aí ele excluiu a coluna sem apresentar nenhum problema, sem modificar a formatação. Vamos supor que eu quero adicionar aqui na minha tabela mais uma coluna. Eu posso fazer o seguinte, ó, clicar aqui, ó, em inserir, ou eu posso usar também o botão direito do mouse, tá? Eu venho aqui em inserir e aqui eu defino o que eu quero fazer. Eu vou primeiro usar aqui, ó, vou posicionar o cursor aqui nessa coluna do meio e eu quero inserir uma coluna à direita. Então eu venho aqui, ó, inserir à direita, ó. Ele já insere para mim uma coluna. Vou inserir mais uma coluna. Vou inserir aqui, ó, inserir uma coluna antes dessa que tem os nomes. Inserir à esquerda, ó. Então ele inseriu para mim à esquerda. Eu posso também inserir linhas. Eu quero uma linha abaixo dessa primeira linha. Então, eu venho aqui, ó, inserir abaixo, ó. Ele inseriu uma linha abaixo, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. E agora eu vou usar o botão do mouse para inserir. Vou posicionar o cursor aqui, ó. Clicar com o botão direito, inserir. Aqui eu defino, ó, se eu quero a linha abaixo ou a linha acima, tá? Eu vou clicar acima, ó. Então, ele inseriu uma linha acima do local onde o cursor estava posicionado. Eu vou clicar aqui após João e vou inserir uma linha abaixo. Clica com o botão direito, inserir linha abaixo. Pronto. Então, ele fez a inserção da linha aqui na posição que eu defini, tá? Então, para inserir linha ou coluna, eu posso usar tanto o botão direito do mouse, clicando no local desejado, inserindo, escolhendo a opção inserir e definindo aqui a posição. Ou eu posso também, né, usar aqui, ó, essas opções aqui, ó, inserir linha acima, inserir linha abaixo, vou inserir uma linha acima dessa primeira linha. Então, eu venho aqui, ó, ele inseriu uma linha para mim. Eu vou inserir uma linha abaixo da palavra André, inserir abaixo. Ok? Vou inserir mais uma coluna aqui à esquerda da palavra André. Inserir à esquerda. Então, eu posso usar esse recurso clicando aqui nessas opções, ou eu posso usar o botão direito do mouse, escolher a opção inserir, né, escolher dividir célula, escolher a opção excluir, dependendo da configuração, né, da formatação que eu queira fazer. É isso, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.